Bom dia, pessoal, começando mais um programa Nós e Universo aqui pela sua Rádio Mundial, 7h30, também conhecido como 7h30. Bom dia, Tata, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Bia. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É isso aí, vamos começando aqui o programa mais uma vez, nessa belíssima quinta-feira, dia 29 de junho. O mês está voando, não estou nem acreditando. Dia do mês. Penúltimo dia do mês, é brincadeira. Escuta, Bia, vamos começar com o desafio? Sim, vamos lá. O desafio da semana passada foi a mesma pergunta, né, do dia 15. Isso. O que as pessoas poderiam fazer, o que elas fariam, né, para mudar o estilo de vida delas em prol das outras próximas gerações, né? E o ganhador foi o Rogério. Perfeito. De Santo Amaro, o Rogério Giroto. Isso. Ele nos respondeu pelo WhatsApp o seguinte. Atenção, rufem os tambores, lá vem a resposta. Sou vegetariano estrito, não chego a ser vegano, mas não consumo nada animal, reciclo todo o lixo da casa, tenho consciência da posição nossa como seres e do nosso planeta. Tenho atividade não corrosiva na sociedade, só uso veículos a álcool. O que poderia fazer a mais para o planeta e para a sociedade? Araquiri? Vi vocês no YouTube, são muito simpáticos, vocês sem exceção têm aspectos de pessoas muito confiáveis. Meu mestre ensinou a olhar sempre esse aspecto. Quero continuar a aprender mais sobre o tema que divulgam. Um excelente trabalho. Legal. A gente obviamente já disse isso para o Rogério, a gente já agradeceu as palavras dele, a gente inclusive tem seguido um pouco o trabalho do Rogério também, que é acupunturista, tá certo? Uma pessoa extremamente engajada e preocupada com o planeta, com a saúde mental das pessoas e tudo mais. E quando o Rogério, no texto dele, escreveu sobre o que mais eu posso fazer, a gente fez questão de entrar exatamente nesse ponto do texto dele e conversar um pouquinho para dizer sim, existem mais coisas que podem ser feitas, uma vez que a gente deflagrou todo esse processo em relação a esse aviso que a gente tem feito aí sobre a nossa extinção, que não é a preocupação e não é criar caso, não é alarmar, não é nada, mas é simplesmente, inicialmente, informar e gerar uma mudança de consciência. E a gente passou para o Rogério mais ou menos o seguinte: olha, Rogério, você perguntou o que pode ser, ainda pode ser feito. Sim. Eu digo para você que é importante difundir essa ideia de que, se a gente não meter o pé no freio agora, né? Se a gente não ajudar a refrear todas as ações que possam precipitar a extinção da raça humana nos próximos 30, 40 anos, então esse teria que ser o nosso objetivo. Então, o Rogério obviamente concorda com a gente nesse quesito, e a gente obviamente conta com ele como mais um multiplicador dessa ideia. Esse foi o desafio da semana passada. Sim. Temos 2 modificações para esse próximo desafio, o desafio de hoje no caso, né, Bia? Manda ver. Então, vou fazer a pergunta e logo em seguida as novidades. Vamos lá. A pergunta é: o Criador é o universo ou o universo é uma criação dele? Essa pergunta se baseia no seguinte: muita gente, quando conversa conosco, diz assim: olha, vamos colocar na mão do universo, o universo se vira, o universo conspira, o universo faz isso, o universo faz aquilo. Eu faço questão de, às vezes, a gente faz questão de colocar algumas perguntas que são, é lógico que são assim meio que capciosas, né? Elas têm o objetivo de fazer a gente pensar um pouquinho, e muitas vezes na hora de pensar a gente sai um pouquinho do automático, né? E isso às vezes é bom para essa conversa que a gente costuma ter aqui todas as quintas-feiras. Então, nesse caso em especial, não foi diferente, né? Sim. Então a gente está perguntando algo que é importante. Vou repetir, aliás, Bia, repete a pergunta. O Criador é o universo ou o universo é uma criação dele? Está explicado, né? É só agora pensar e responder. Agora, Bia, sim. Quem vai ganhar, aliás, o que vai ganhar quem der a melhor resposta? A melhor resposta vai ganhar, a pessoa que der a melhor resposta vai ganhar uma vaga free para a orientação individual, que será no dia 8 de julho, no próximo sábado. Lembrando que essa orientação individual, né, atendendo a pedidos, ela é também conhecida como coaching. Tá? A gente chegou falando: escuta, mas o que é essa orientação? Né? Do que ela é feita? O que consta? Eu falei: simples, é um coaching, gente. Aí falou: entendi, agora entendi. Uma palavra... uma palavra muda tudo, né? Sim. Então vocês estão mais acostumados com coaching, então vamos lá. Coaching.
Então, e a novidade é que a pergunta vale para a semana inteira. Então, as pessoas podem nos responder até dia 5. A gente vai apurar no dia 5 e no dia 6, o próximo programa, a gente vai dar a resposta. Outra modificação impetrada por vocês que nos ouvem. Bacana, super legal. Gente pedindo, olha, eu não consigo responder no mesmo dia, porque eu assisto o programa, às vezes, só no dia seguinte, através do Facebook. Legal, não tem problema nenhum. Então, nós prorrogamos. Fica sendo, então, como a Bia falou, de hoje até a próxima quarta-feira. Sim. O prazo para você dar a sua resposta e concorrer a esse atendimento, a esse coaching free que vai rolar no dia 8 de setembro. 8 de julho. 8 de julho, 8 perdão. de julho, isso. Aí, nosso curso é dia 2 de setembro. Sim. Isso, e ainda o bem coaching 8 de julho. Ainda bem que a dona Tata está acordada aqui, maravilha. É isso, então. Beleza, então. E os nossos contatos. Contatos, bora lá. Então, pelo WhatsApp, 11 98986-6275. Nós estamos ao vivo também no Facebook Ed dos Frades, pela Rádio Mundial também no Facebook deles e também no site deles, da radiomundial.com.br. Quem quiser nos acompanhar, nos assistir, é só entrar em algum dos sites. É isso aí, ver nossa cara de sono, nós estamos aqui. Muito bom. Programa passado, pessoal, a gente falava sobre o funcionamento da nossa essência é essa que nós chamamos de alma, eu verdadeiro, espírito, tá certo? Isso tudo é sinônimo da mesma coisa, que nós costumamos chamar aqui de essência ou de eu verdadeiro, mas de essência normalmente durante as nossas conversas aqui. E a gente está dizendo então que a nossa essência, ela conversa, entre aspas, com o nosso organismo, com o nosso corpo biológico. A gente explicou como é que, aliás, a gente começou explicando o porquê isso se dá, né? Qual é a necessidade disso? Então, vou fazer um repeteco rápido aqui. Para explicar um pouco melhor essa simbiose, né? Simbiose é a interdependência entre dois organismos diferentes. No caso, eu estou falando da essência, que é uma coisa intangível, tá certo? E estou falando do corpo físico, que é uma coisa tangível, como todo mundo sabe. Então, a gente estava explicando no programa passado que essa simbiose, essa necessidade da essência interagir com o corpo físico, vem justamente da condição em que nós vivemos aqui. Para muita gente é óbvio, e para muita gente isso ainda não foi totalmente entendido. O mundo terrestre, o plano tridimensional, os planetas rochosos, onde há vida, depois a gente vai falar bastante sobre isso também no futuro, são lugares onde as sensações predominam, onde o mundo sensorial, né, o mundo percebido através das sensações e dos sensores físicos é de suma importância para a inter-relação ou para a lapidação da nossa consciência. Então, é como eu falei no programa passado, frio, calor, afetividade, carinho, toque, sabe, sentir o corpo da outra pessoa, a própria reprodução, o próprio ato reprodutivo, tudo isso influencia, né, vai para dentro, entra em contato, choca com a essência, que, como nós definimos no programa passado, é algo sem emoção. A essência é uma coisa equilibrada e a única coisa que difere, a grosso modo, tá, gente? A única coisa que difere uma essência da outra é o seu grau de evolução. Então, nós temos essências ou espíritos, como vocês quiserem entender, mais evoluídos e espíritos menos evoluídos, ou essências menos evoluídas, tá certo? Lembrando que dentro desse conceito de essência, consciência, espírito, alma, seja lá o que for, a gente tem aí predominantemente o entendimento da consciência. Então, uma essência para nós é o conjunto de intelecto, consciência e faísca divina, que é aquilo que efetivamente dá a partida, mantém um corpo ou então um ser vivo, literalmente vivo. Bom, partindo então desse comentário do programa passado, a gente continua aí essa, digamos assim, essa descoberta, né, esses comentários sobre essa forma de interação entre a essência e o corpo biológico. E agora chegou o momento da gente falar um pouco sobre o mecanismo da reencarnação, que, como eu acabei de dizer e chamei de mecanismo, eu estou fazendo aí a sugestão de que o mecanismo reencarnatório é uma peça-chave fundamental para a lapidação, para o desenvolvimento dessa consciência. O comentável aqui hoje é de que esse mecanismo de reencarnação, infelizmente, atualmente, se a gente pudesse fazer uma avaliação e colocar isso de forma mais clara para quem nos ouve hoje, a gente pode dizer que é algo que está extremamente mal utilizado por nós. A reencarnação é o processo de
subtração, ou seja, desligamento do corpo físico por parte da essência. A essência retorna a um estado original, tá certo? Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Né? Desse estado original, ela em seguida, assim que ela retoma a consciência do estado em que ela está, ela volta, ela aciona aquilo que a gente chama de programação existencial, que depois a gente comenta também o que é. É uma espécie de programação original de fábrica que te automatiza, né? Que torna você sensível ao que você tem que fazer durante o período em que você está nesse estado apenas de essência, de consciência viva. E isso te coloca em seguida numa outra fase, num outro momento, que seria então aquilo que a gente chama de fase de suspensão. Nós vamos explicar tudo isso a partir de hoje e durante os próximos programas, por isso que eu já estou tocando nos conceitos, né? Nos pontos que a gente vai realmente trabalhar ao longo dos próximos programas. Então, retomando, a partir do momento então que nós deixamos o corpo, tá certo? A parte biológica ou perece, ou envelhece, ou por algum outro motivo deixa de funcionar, então a essência, a consciência viva, se destaca dela, se desliga dela e retorna ao seu estado original. O estado original nada mais é, como falamos no programa passado, a essência volta a um estado de equilíbrio, tá certo? Onde não se expressam emoções, mas principalmente, e isso é importante a gente comentar agora, 7 horas e 41 minutos, prestem bem atenção, ao retornar ao estado original, demora-se um certo tempo para que a consciência da conexão com o corpo se desfaça e entre em funcionamento a programação existencial. Ora, o que eu quero dizer? Eu estou tentando explicar para vocês que quando a pessoa morre, ou colocando o português bem claro, ela demora algum tempo para assimilar a nova condição. Alguns assimilam mais rápido, outros assimilam mais devagar. Mas o mais importante e interessante de comentar no programa de hoje é que nós criamos instantaneamente, após uma fração de segundo após a morte, nós criamos mentalmente um cenário dentro do qual nós habitamos, nós permanecemos até que a gente consiga identificar o nosso novo estado de vida, tá certo? Quando nós nos apercebemos que algo aconteceu, que nós voltamos ao estado original, numa fração de segundo posterior a isso, nós voltamos ao estado original literalmente. É quando a gente tem a posse, o domínio de toda a nossa memória ancestral, tá certo? E aí entra em funcionamento aquilo que eu chamei agora de programação existencial. Essa programação existencial, como eu já mencionei também há minutos atrás, é uma espécie de programação, como de um computador mesmo, mas já instalada, já em nós, desde o início da nossa criação, e que nos faz realmente saber qual é o próximo passo, logo depois que a gente recobre essa consciência. E o próximo passo, logo após a gente recobrar a consciência, né? Na verdade é repensarmos a existência que acabou de findar, e buscarmos o momento exato de entrarmos no processo que antecede o nosso envio, o nosso retorno ao plano terrestre, tá certo? Essa visão é interessante porque ela também é pontuada, ela também é conceituada pelo livre-arbítrio, tá certo? Também nesse estado nós dependemos do livre-arbítrio. Então, é importante vocês perceberem que a gente trabalha aí, falando aí o português bem claro, estando do outro lado, a gente sabe que a gente precisa recobrar ou rever a nossa participação na última existência e preparar a próxima. E daqui a pouquinho, logo depois do nosso spot, a gente volta a falar sobre isso. Um minutinho só. Até já, pessoal. A gente volta já já. Olá, sou a Renata do programa Nós e Universo. E como sabem, temos trazido no decorrer de nossos programas informações que nos levam a acreditar na extinção iminente da nossa raça.
Por conta disso, teremos que rever nossos conceitos sobre natalidade, modo de vida, hábitos de consumo, entre outros. Sabemos que isso é exigir demais de todos nós, mas oferecemos por meio de um treinamento interativo que irá acontecer em setembro, ministrado por nós, ferramentas que te ajudarão na sua autoprogramação mental. Esse treinamento será útil também na solução de problemas no seu cotidiano, como saúde, família, trabalho, entre outros. Mais informações no site noseuniverso.com.br. É isso aí, pessoal. 7h45. Voltamos aqui com o programa Nós Universo nessa belíssima quinta-feira, dia 29 de junho, penúltimo dia do mês de junho. Muito bem. Hoje é dia de São Pedro, né? Se não me engano, a minha mãe me avisou que é feriado lá na cidade. Tá certo, então. Bom, retomando aqui sobre a programação existencial. Então, a gente estava dizendo que a programação é algo, obviamente, pré-estabelecido, vem desde a nossa criação, desde a nossa fabricação, né, entre aspas, da fabricação da nossa essência, para ser mais preciso. E essa programação, então, dá conta do que nós temos que fazer logo depois que a gente retoma o controle e a consciência do nosso verdadeiro estado. Muito bem. Essa revisão que a gente faz da nossa vida pregressa é muito importante para que a gente perceba o grau de evolução que a gente atingiu até aquele momento. Lembrando que a evolução é algo absolutamente importante, mas também totalmente dependente da nossa vontade. Depende da nossa vontade progredir, evoluir a nossa consciência. Ao contrário do nosso corpo, né? E de todos os corpos ou de todos os tipos de vida que nós temos aqui no planeta, que dependem ou são estimulados pelo ambiente para poder se modificar, né? A teoria de Darwin, nesse ponto, acerta bem, né? Explica bem essa necessidade e a função dos corpos, biologicamente falando, sejam eles os vegetais, os animais ou até mesmo os nossos, que se modificam e se ajustam conforme a necessidade imposta pelo ambiente. É a teoria da evolução, né, de Darwin, e que explica essa coisa acontece de forma autônoma, né? Ela é espontânea e a motivação é externa. Agora, ao contrário, como eu estava dizendo, da nossa consciência, que precisa da nossa vontade para poder progredir. E falando do momento enquanto a gente está lá do outro lado, né, que na medida que a gente recupera essa memória, esse entendimento, a gente busca saber o quanto nós evoluímos até aquele momento. E dependendo da conclusão a que nós chegamos, lembrando que não há emoção nesse processo de raciocínio, então a gente parte imediatamente para uma ação voltada à continuação disso. Então faz parte da programação nossa existencial buscarmos então o retorno, né, ao plano tridimensional, visto que com a conjuminação, com o encontro com o corpo biológico, essas experiências, essa vivência vai nos dar grandes oportunidades de lapidação da consciência. Então, vamos voltar àquele ponto. Estamos lá do outro lado, né, e pensando, vamos colocar assim, de como vamos fazer na próxima existência. Aí nós partimos para uma área que nós chamamos aqui, apelidamos de suspensão, que seria justamente o momento em que você, através de uma grande rede de mentes, tá? Você se integra a uma mente maior. Depois a gente explica isso com mais detalhes. Você se integra a uma mente maior. Essa mente te permite acessar não exatamente o local, mas qual é a condição de entes com os quais você teve contato em vidas passadas, para saber aonde eles estão, ou como eles estão. O como eles estão não é se eles estão bem, se eles estão mal, não é nada disso. Mas é saber aonde eles estão, em que condição eles se encontram, encarnados ou desencarnados. E de acordo com o que for buscado, né, encontrado nessa busca que você faz através dessa rede mental, né, você acaba determinando aonde você quer retornar. Então, ao contrário um pouquinho do que algumas pessoas relatam, né, algumas doutrinas determinam, você não escolhe tudo o que você vai fazer na próxima vida. O que você determina é aonde você vai ressurgir. E esse encontro, essa escolha, é feita, por exemplo, assim. Vamos imaginar que eu esteja lá na suspensão, eu estou desencarnado, e lá na suspensão, então, eu encontro duas pessoas com as quais eu tive algum tipo de relação no meu passado. Percebo que elas são jovens naquele momento, mas que já se encontraram
e já estão tendo um caso, estão tendo um relacionamento, e eu acho interessante retornar, caso haja fecundação, caso haja reprodução, eu acho interessante retornar naquela família, entre aquelas duas pessoas. Pessoas essas que provavelmente no passado não foram, nós não nos acertamos de uma forma tão harmoniosa, e que justamente a volta ao convívio pode me estimular o suficiente para que eu tente lapidar as minhas emoções e, obviamente, voltar lapidando a minha consciência. Então, eu decido voltar naquela família. No momento em que há o ato reprodutivo, que há a fecundação, é interessante eu comentar com vocês que o embrião, ele codifica ou é codificado para aquele ser essencial que determinou aquela chegada. Eu quero nascer naquele local, entre aquelas duas pessoas. Quando há o ato conceptivo, então, há uma espécie de codificação que já faz a ligação entre aquele ser essencial e aquele embrião que começou a germinar. Tá certo? Então é assim que a gente se conecta à nova vida. Muita gente pergunta isso pra gente, e por isso que eu fiz questão de comentar isso hoje aqui para andar bem com o assunto. Enfim, houve o ato conceptivo, o embrião foi gerado, eu já estou conectado àquele embrião, e na medida que ele se desenvolve, eu já vou me aproximando e começo a absorver todas as informações que são percebidas pela mãe, pelo ambiente ao redor dela, e daí por diante. É legal a gente fazer um asterístico aqui nesse comentário que eu acabei de fazer, porque nos próximos programas também vamos falar um pouquinho sobre o que se entende hoje sobre karma. Karma é uma coisa que foi muito difundida pelas culturas orientais, mas que hoje sofre algumas modificações quanto à sua interpretação, quanto ao seu entendimento, e a gente vai trazer essas informações mais ajustadas ao programa em ocasiões que vão acontecer para frente. Bom, eu acho que coisas que ficaram bastante interessantes à medida que a gente começou a andar com esse assunto, foi justamente a gente tocar no assunto da programação existencial, que a gente gostaria que vocês pensassem sobre esse ponto, sobre o mecanismo da reencarnação, e aí, como eu disse logo no comecinho do programa, sobre o mau aproveitamento da reencarnação, é porque justamente quando a gente está de volta e não tem a consciência clara do que a gente está fazendo aqui, acabou ocorrendo que a gente usa muito mal o tempo que a gente tem aqui. Então é aquela história. Quer ver um exemplo fácil? Se você faz o trajeto todo santo dia da sua casa para o trabalho de ônibus ou de carro, não importa, usa o mesmo caminho sempre, você provavelmente não percebe as mudanças que acontecem durante ou no caminho que você faz até o teu trabalho. Você já reparou, por exemplo, você olha para as calçadas, você por acaso percebeu o número de pessoas, moradores de rua, que aumentaram de uns tempos para cá? Você acha que você está à margem do que acontece com eles? Você acha que o que acontece com você não tem absolutamente nada a ver com aquelas pessoas? Por exemplo, você está extremamente enganado. A despeito daquilo que se chama de livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quiser com a tua vida, existe uma condição, existe uma questão que precisa voltar ao debate, que é justamente a necessidade de nós entendermos que a sociedade humana como um todo é responsabilidade de todos. Então, quando a gente deixa de observar isso, a gente deixa de mexer, de rever ou de expandir a nossa consciência, o nosso olhar sobre tudo. Enquanto a gente decide que a vida, de fato, é acordar de manhã, ir para o trabalho, ganhar dinheiro, voltar para casa e gastar, nós estamos lascados. A vida é muito mais do que isso, obviamente. A vida é pensar no outro, a vida é pensar no todo, a vida é pensar naquele que nos criou, a vida é tentar entender o que nós estamos fazendo aqui o tempo todo. Essa é a pergunta recorrente da humanidade desde que ela se entende por gente. Para dizer a verdade, desde que o Homo saiu de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens. E isso tem aí 300 mil anos. Pode falar, dona Tata. Eu queria fazer uma observação que todos colocam nas mãos do Criador, né? Então, quando a gente fala, a gente está sempre falando que as pessoas têm que sair do automático. O que é isso, pessoal? Tudo fala, se Deus quiser vai acontecer isso, se Deus quiser vai acontecer aquilo.
Vocês têm que lembrar que tudo está nas nossas mãos, tudo. Ele nos deu o quê? O universo e nos deu nós, seres humanos. Para quê? Para nós evoluirmos. Então, nós temos o livre-arbítrio. A decisão de evoluir nesta vida ou em outras está simplesmente nas nossas mãos, não é verdade? É verdade. E é verdade então, também... o livre-arbítrio é nosso. É livre-arbítrio é nosso. A gente tem que fazer algo de útil com ele, não o que quiser simplesmente, né? Mas, gente, são 7h54 e mais alguns segundinhos e a gente, obviamente, está indo para o final do nosso programa. Bia, repete rapidinho a nossa pergunta aí de hoje, o nosso questionamento de hoje. Repetindo, o Criador é o universo ou o universo é uma criação dele? Muito bem. E assim vai terminando o programa Nós e o Universo de hoje. Passou rápido, não, gente? Passou Então é isso aí. Olha, uma excelente quinta-feira para vocês, um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar e lembrem-se, a partir do dia 6 de julho, Nós e o Universo em 2 horários, 7h30 da manhã e 16h30. Exatamente. Um abração para todos vocês, meninas. Pessoal. Até a próxima quinta-feira e bom fim de semana para todos. Obrigado, Obrigada, Celso pessoal. Roberto, Obrigada. pela força Tchau, aí tchau. na operação.